Até onde o desespero pode levar o ser humano? O que acontece quando a fome fala mais alto que o amor? E o instinto de sobrevivência apaga completamente a razão. Olá, e sejam bem-vindos. Se você é apaixonado pelas histórias mais profundas e, por vezes, ocultas da Bíblia, peço que curta este vídeo e siga nosso canal para não perder nenhuma narrativa poderosa como a de hoje. A cidade de Samaria estava sob um cerco implacável. Ben-Hadad, o rei da Síria, havia bloqueado todas as saídas, condenando o povo a uma morte lenta pela fome. A situação tornou-se tão extrema que o valor dos alimentos atingiu patamares absurdos e desesperadores. Uma cabeça de jumento, algo normalmente desprezado, era vendida por 80 peças de prata. E acredite, até esterco de pomba era negociado como se fosse um tesouro, só para que as pessoas tivessem algo, qualquer coisa para colocar no estômago. Imagine o cenário. As ruas de Samaria ecoavam lamentos. Crianças magras e fracas choravam sem parar. As mães, sem leite e sem forças, olhavam para o vazio, com o coração partido pela incapacidade de alimentar seus filhos. Era um pesadelo vivo, um teste aos limites da resistência humana e da fé. Num desses dias sombrios, o rei de Israel caminhava sobre as muralhas da cidade, talvez inspecionando as defesas ou simplesmente partilhando do desespero do seu povo. De repente, uma voz se ergueu da multidão abaixo. Uma mulher gritava: "Socorre-me, ó rei, meu senhor." O rei, exausto e sobrecarregado pelo sofrimento que via por toda a parte, respondeu com um tom de desolação: "Se o Senhor não te socorrer, de onde eu poderia tirar ajuda para ti? Dos campos vazios, dos celeiros empoeirados?" Ele pensava que ela pedia comida, como todos os outros. Mas o que ela estava prestes a revelar era muito, muito pior. Percebendo a profundidade da sua angústia, ele perguntou: "O que te aflige?" E o que ela contou em seguida fez o rei rasgar as suas próprias vestes em um ato de horror e luto profundos. Com a voz trêmula, mas carregada pela brutalidade da verdade, ela disse: "Esta mulher que está aqui me fez uma proposta." Ela disse: "Dá-me o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho." E na minha loucura, na minha fome, eu concordei. Assim cozemos o meu filho e o comemos. Mas no dia seguinte, quando eu disse a ela para me dar o filho dela para que o comêssemos, ela o escondeu. Uma pausa. Um silêncio pesado deve ter caído sobre eles. A fome não havia apenas consumido a comida da cidade. Ela havia devorado a própria alma do povo. O amor maternal, o instinto mais sagrado e protetor da natureza, havia sido corrompido e destruído pelo desespero absoluto. O povo escolhido, que havia recebido tantas promessas e orientações de Deus, estava agora mergulhado nas consequências mais terríveis da sua própria desobediência e afastamento dele. Aquela história não era apenas um relato de canibalismo. Era o espelho de uma nação que havia perdido sua bússola moral e espiritual. Era a materialização das maldições descritas em Deuteronômio, que alertavam sobre o que aconteceria se o povo abandonasse os caminhos do Senhor. Ao ouvir aquele relato inimaginável, o rei, em um gesto de profundo pesar e raiva, cobriu-se de pano de saco sob suas vestes reais e fez um juramento terrível: "Que Deus me castigue severamente se a cabeça do profeta Eliseu hoje ficar sobre os seus ombros." Em sua dor, ele culpou o homem de Deus, o profeta que vinha alertando o povo e o próprio rei sobre suas falhas. Mas Eliseu, mesmo sob ameaça de morte, não vacilou. Ele já sabia, pelo Espírito de Deus, das intenções do rei. Quando os mensageiros chegaram à sua porta, ele já estava preparado. E com uma autoridade que não vinha dele, mas do alto, ele proferiu uma das profecias mais ousadas de toda a Bíblia. Ele olhou para o oficial do rei, que zombava da ideia de qualquer solução, e declarou: "Ouve a palavra do Senhor. Amanhã, a esta mesma hora, à porta de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma única peça de prata, e 2 medidas de cevada também por uma peça de prata. Fartura, abundância, em menos de 24 horas." Parecia impossível, uma loucura. O oficial do rei chegou a zombar, dizendo: "Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? Mas a palavra de um profeta verdadeiro é a palavra do próprio Deus."
E assim aconteceu. Naquela noite, Deus fez com que o exército sírio ouvisse o som de um grande exército se aproximando. Acharam que o rei de Israel havia contratado os hititas e os egípcios. Em pânico, eles fugiram, abandonando tudo: tendas, cavalos, ouro, prata e, o mais importante, toda a sua comida. O acampamento ficou deserto, repleto de provisões. Foram 4 leprosos, homens excluídos da cidade, que descobriram o acampamento vazio. Depois de comerem até se fartarem, perceberam que não podiam guardar aquela boa notícia só para eles. Correram para a cidade e anunciaram a libertação. O povo, incrédulo a princípio, correu para o acampamento sírio, e a profecia de Eliseu se cumpriu ao pé da letra. Havia tanta comida que os preços despencaram exatamente como ele havia dito. O cerco terminou, a cidade foi liberta, e o pão voltou às mesas de Samaria. A intervenção divina foi clara e poderosa. Mas o eco sombrio daquela história, daquelas 2 mães, permanece. Ele nos serve como um lembrete perpétuo e arrepiante do abismo em que a humanidade pode cair quando se afasta de sua fonte de vida, fé e moralidade. Nos mostra que, quando o ser humano tenta sobreviver apenas por seus próprios meios, ignorando a Deus, até mesmo os laços mais sagrados, como o amor de uma mãe por seu filho, podem ser brutalmente desfeitos pelo desespero. Essa narrativa nos força a refletir, em nossos próprios cercos e fomes da vida, para onde estamos nos voltando em busca de socorro. Que essa história nos inspire a manter nossa fé firme, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Obrigado por ter assistido até aqui. Se esta história te tocou de alguma forma, por favor, deixe o seu like, compartilhe com alguém e não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens e reflexões profundas das Escrituras. Fiquem com Deus e até a próxima.